presente. Estamos bem felizes em poder recebê-los para o início desse projeto. Eu sou Cristine Tedesco, então vou ministrar algumas oficinas desse projeto, que é financiado pelo Fundo Municipal de Cultura aqui de Bento Gonçalves, no edital de 2022. Prazeroso para o Museu do Imigrante receber então a organização de mais uma oficina, né, que tem o intuito da gente se aproximar um pouco mais dessas práticas de conservação, higienização de acervos, né, a gente compreender um pouco o que a gente pode fazer enquanto pessoas também em casa com seus acervos e o que a gente pode indicar a atuação de outros profissionais também para esses cuidados. Então, eu sou historiadora, tenho formação em História pela UX, depois eu fiz um mestrado na Federal de Pelotas e também depois fiz o doutorado na URGS. E eu tenho me interessado em oferecer projetos, né, projetos culturais como esse aqui, que então ele envolve oficinas, a gente vai ter vários encontros sempre aos sábados, o dia todo. Então, a gente vai ter as oficinas com vários profissionais aqui da cidade e também de outros municípios. E no final vai ter uma exposição daí sim com acessibilidade. A gente não vai usar nada impresso, de textos ou, digamos, de programação, nem nada, porque o projeto tem uma preocupação também ambiental. Então, todos os materiais eles são digitais, né, com exceção do banner, que é obrigatório que seja impresso nesse formato, nesse tamanho. Porque o intuito do projeto é o quê? Capacitar pessoas ou deixar essa vontade de saber mais para as pessoas que trabalham em acervos ou que vão se deparar com os acervos no decorrer da sua atividade profissional, que não necessariamente é a sua área direta, mas que no decorrer ela vai se deparar com pessoas que têm acervos, né, ou no caso da biblioteca pública tem um acervo imenso de livros que não fazem parte oficialmente do sistema, porque eles estão no porão da biblioteca devido à falta de espaço. Então vai ter essas pessoas que vão também participar da parte prática, porque a ideia do projeto é justamente trazer esse entendimento sobre como preservar e também na parte de projetos, né, como captar recursos para acervos, né, o acervo do Instituto, o acervo do IMHC, acervos de secretarias de cultura, né, que possam também se beneficiar com projetos culturais, pontos de cultura, enfim, né, tem um universo de coisas que podem ser feitas, né. A gente levar em conta também o conceito de história, que eu tenho essa passagem ali, né, que eu deixei no primeiro parágrafo, que às vezes a gente tem a sensação de que está viajando para um país distante e que a gente está tipo na janela de um trem, assim, olhando para uma paisagem, e essa paisagem parece bem familiar para nós, quase como se a gente estivesse tendo um déjà vu. Só que isso é enganador, porque a gente não viveu aquele tempo. Pode ser que aquilo que sobreviveu à ação do tempo era exatamente a contradição em relação àquilo que era a norma, né? Porque hoje também a gente tem as normas sociais, mas a gente tem a contravenção dessa norma. E no passado também tinha isso. E às vezes a gente olha para todos esses fragmentos do passado, põe numa mesa, né? E você diz, então o passado era assim. A preservação, então, é sempre um conjunto ali de medidas para proteger o patrimônio, seja cultural, ou histórico, artístico, enfim, para impedir ou minimizar aqueles fatores que são responsáveis pela degradação física, química, né, e que vão acelerar o processo de perda. Então, a nossa ideia de preservar os documentos é para desacelerar esse processo que é natural, físico e químico,
né, que em algum momento as coisas vão deixar de existir, a gente querendo ou não, inclusive nós, né, vamos deixar de existir em algum momento, né, mas por incrível que pareça, assim, as coisas que a gente tem, elas vão durar muito mais tempo do que nós. Isso é um pouco desesperador, mas é a realidade, né? Pessoal, bom dia. Tudo bem? Obrigada por terem vindo em mais esse encontro da nossa oficina. Hoje, então, vai ser com o Sandro Giordani, que é agente cultural aqui do município, produtor cultural também. Agora ele é conselheiro do Conselho Estadual de Cultura, então também tem experiência na parte de análise de projetos e orientação para aprendizes de produção cultural. Então ele tem bastante contribuição na parte de criação de acervos, né, em especial lá do Ponto de Cultura do Vale dos Vinhedos. Quando quiserem conhecer o acervo, é só agendar um horário então com o Sandro. E hoje ele vai comentar um pouco da experiência que ele teve na construção desse acervo, como que está sendo a experiência de pensar as formas de organização, o que faz mais sentido para aquele acervo. E então já vou passando a palavra para ele. Então, bem-vindos. Apenas deixando claro essa questão dos acervos privados, não tem aquele profissionalismo, o pessoal que tem um mestrado, doutorado, né? Essa parte é mais formal. Essa parte é mais de famílias, elas são, ou é bem informal, ou muitas vezes não tem nem catalogação. Tem tudo um trabalho a ser feito, né? Então vou passar um pouquinho da experiência do que foi feito até hoje, em especial o Ponto de Cultura, mas deixando já claro, né, que lá eu participo pouco, ou quase nada, por causa que como conselheiro de cultura eu não posso estar dentro das associações, né? Então hoje eu faço uma parte lá mais como pesquisador, pesquisando uma parte dos 150 anos da imigração, que é daqui a 2 anos, né? E alguém é descendente de alemão aqui, talvez? Não? Então daqui a um ano que vem, é 200 anos da imigração alemã. Então deve ter atividades interessantes em cima da memória, né? A memória é sempre esquecida um pouco, né? Nesses festejos. Geralmente o pessoal vai atrás de festa mesmo, né? E o resto fica a ver, né? E seria interessante ter alguma coisa, uma memória, um ponto, onde pudesse convergir esse material que tem em volta espalhado. Então tudo se perde, né? No Ponto de Cultura, o objetivo nunca foi ser um museu. Não dá para ser um museu porque um museu tu não toca em nada. Tu não consegue ter contato com nada, ou pouquíssima coisa, então cada um tem a sua visão, né? Nós já gostamos, temos uma sala, né, com peças antigas. Aí vem os alunos das escolas, grupos de 10, 15 alunos, né, por vez, até 20, o máximo, né? O objetivo é que eles toquem as coisas. Não tem nada, pode quebrar alguma coisa, paciência, né? Tem que ter essa flexibilidade. O pessoal sentir uma taca antiga que quase ninguém mais tem. Eles têm que sentir um pouco disso funcionando, né? Vou falar um pouquinho da parte da imigração. A imigração, a maioria de vocês já sabem, né? Mas principalmente para mostrar algumas peças do que cada fase tem alguma coisa que vocês podem buscar. Quem estiver montando, quem sabe, um acervo privado, né? Nós temos muitas na nossa imigração desde as nossas origens. Essa ferramenta eu uso bastante no turismo para mostrar para o turista, né? Eles vêm para cá, a gente conta essa história da imigração e o pessoal gosta de sentir. Então isso aqui, para quem não conhece, é a nossa brítola, né? Nossa rincha, o pessoal que colhe a uva por aqui conhece. Lá é chamado de Rúncula rética. Réticos é aquele povo mais antigo lá do norte, antes do Vêneto, do Trento, do Friuli, dos Lombardos, é uma outra veia, mais ibérico, tá? Então, há 2.300 anos, os nossos parentes já colhiam a uva com essa ferramenta. Já faziam seu vinho lá no norte. A original está no Museu de Trento, então uma parente mora lá perto, trabalha no estado, então o pessoal lá deixou ela ir lá medir, né? Mediu e um ferreiro aqui me fez ela. Hoje a gente tem a participação da Sabrina de Lima Grecelli, que é historiadora, também é licenciada em Geografia. Ela já trabalhou durante muito tempo aqui na equipe do museu, então ela tem experiência nessa parte de preservação de acervos, acessibilidade, digitalização, atuando aqui. E hoje ela atua como guia de turismo, então também tem uma experiência nessa parte de aproximar as pessoas da ideia da preservação por meio do turismo.
E a gente então dá as boas-vindas aqui para vocês na manhã de hoje, para pensar algumas possibilidades também a partir do trabalho da Sabrina. Então, bom dia a todos. E hoje a gente vai conversar principalmente sobre a questão de catalogação, entender um pouco de diferença entre os espaços de memória e de guarda, né? O arquivo, a biblioteca, o museu, qual a função de cada um deles dentro desse processo de preservação e pensar um pouquinho as formas de catalogação, alguns métodos e também depois discutir um pouquinho sobre alguns acervos do Museu do Imigrante, como se deu esse processo de catalogação desses acervos, que são principalmente o acervo fotográfico e o acervo bibliográfico do Museu do Imigrante, né? E vou falar um pouquinho também sobre a atualização do inventário do município, então focando nos bens edificados também. Depois a gente vai fechar e pensar um pouquinho sobre a questão da digitalização dos acervos, né, e quais são as possibilidades e oportunidades que essa digitalização ela vai trazer também para o acesso e para a democratização desse acesso às pessoas de diferentes lugares, enfim, né, espaços e lugares não só do Brasil, mas do mundo, como elas podem acessar os acervos. E a gente vai principalmente focar na ferramenta do Tainacan, que é a ferramenta utilizada no Museu do Imigrante para o repositório digital do acervo. Então, primeiramente, eu proponho a gente pensar a questão da diferença, né, entre o arquivo, a biblioteca e o museu, né? O arquivo, ele geralmente vai compreender um local ligado a uma instituição, né? A preservação, enfim, a guarda desses documentos, e aí a passagem, como geralmente ele é produzido por essa instituição, ele vai ter uma passagem até ele estar nesse arquivo permanente, né? Seria algo como a produção, vai passar por arquivo corrente. A gente chegou a discutir um pouco disso na outra oficina, né? Quando a gente falou um pouquinho sobre esses acervos, até mesmo de instituições empresariais. Depois vai passar então para esse arquivo corrente, passa por um arquivo intermediário ali que ele pode ser ocupado até ele chegar ao arquivo permanente, né? A função também do arquivo, ele vai dialogar muitas vezes com algo que a sociedade precisa, que o arquivo ele também funciona na questão de burocracias que as pessoas às vezes precisam para a questão de aposentadoria, de validação de alguns dados. Então o arquivo ele também vai ter essa função de auxílio também à sociedade nessas questões burocráticas, porque geralmente os documentos eles são mais documentos oficiais, enfim, né? A biblioteca ela vai ter essa ideia que aí é interessante pensar que, por exemplo, tanto no arquivo quanto no museu, geralmente a gente vai manusear os acervos com um certo cuidado, um certo preparo, e dificilmente nós pegamos esse acervo para levar conosco, né, um empréstimo, que é o que muitas vezes vai acontecer nas bibliotecas. Então ela tem essa função social, né, de difundir informação, conhecimento, troca, mas também de incitar a sociedade a conhecer, né, enfim, a leitura, ao conhecimento. Quando o objeto ele chega no museu, ele vai receber um valor documental. Então ele vai ter uma significação dentro do restante do acervo do museu. Então ele vai dialogar com a missão e os valores do museu e da instituição que ele vai estar inserido, né? E ele vai receber, ele vai passar a representar a realidade. Então a gente vai ter, não sei, uma garrafa de água que ela servia como uma garrafa de água. A partir do momento que ela vem para o museu, ela vai representar uma garrafa de água, mas a gente não vai mais ocupar ela como uma garrafa de água. Então, é a questão do valor documental disso, né? É uma representação da realidade que antes ela tinha função. Agora ela vai só representar, né? Vai se tornar, então, um patrimônio cultural e dentro do acervo ela vai compor uma coleção. As coleções, elas vão ser de diferentes formas. Hoje, principalmente, elas vão se relacionar a questões temáticas, né? E também vem a questão de continuidades e rupturas. Vou falar um pouquinho sobre alguns documentos, né, que são utilizados, né, ou ferramentas que são utilizadas para identificar para caracterizar esse documento, esse acervo, né,
esse item, a peça, dentro do acervo maior, né? Que é o livro-tombo, o arrolamento, a ficha de catalogação e essa marcação individual no objeto. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um sábado de oficina. Hoje a gente tem a presença da queridíssima Juliane Petri Panosso Sescon, que tem pós-doutorado na área de conservação, restauração e história, né? A última especialização dela é em história. E ela também atua oferecendo oficinas, cursos de restauro, de intervenções em determinados tipos de suporte. E hoje, então, essa é a ideia do projeto, também poder oportunizar momentos em que a gente pense como manusear, higienizar, guardar esses materiais, né, seja de acervos privados ou públicos. E hoje a gente vai trabalhar a questão do suporte em papel. Então, uma das coisas que eu sempre digo é que quanto mais a gente conhece o material que a gente está trabalhando, melhor. Porque eu preciso conhecer a estrutura química desse material. Eu preciso saber o que combina e o que não combina com esse material. Né? O que eu posso fazer, até onde eu posso ir. E quando a gente trabalha com o suporte de papel, documentos, livros, fotografias, eu costumo dizer que até às vezes é meio frustrante, porque a gente não consegue restaurar tudo, né? Então existe um limite. Um restaurador não é um cirurgião plástico, né? Então, assim, se a gente for fazer essa analogia com a medicina e com a especialidade do cirurgião plástico, ninguém volta a ter 15 anos, 18 anos. A gente pode voltar a ter uma aparência próxima, fazendo cirurgia plástica. Mas a gente sempre vai ter a idade que a gente tem. A data de nascimento da gente não vai mudar. E no restauro é a mesma coisa. Nunca mais aquilo vai ser novo. Nunca mais. Só fabricando de novo um outro objeto. Então, a ideia que as pessoas têm de que o restauro é deixar novo de novo é irreal. As marcas que estão presentes no objeto, no papel, no documento, fazem parte da história daquele objeto, daquela fotografia, daquele documento. Então, aquilo que a gente faz é estabilização. Estabilização, consolidação. E a gente tem um percurso teórico gigante. Então, primeira coisa, vamos falar de EPI. Tá? EPIs, então, né, equipamentos de proteção individual. Quando a gente vai lidar com os acervos, não se faz nada sem luva e sem máscara, tá? Bom, quando a gente tem um acervo na nossa frente, a primeira coisa que a gente faz é a documentação. Então a gente registra, nem que seja com a câmera do celular, o que a gente vai trabalhar, tá? Que a gente vai fazendo a documentação do antes, durante e depois. Então, como estava o nosso documento, nossa fotografia, nosso objeto, como é que ele vai reagindo às intervenções. Então, esses registros durante é importante. E quando a gente termina de fazer a intervenção, a gente faz o registro também. E aí a gente parte para as limpezas mecânicas, que são as limpezas a seco. As limpezas mecânicas, elas consistem em trincha macia, que é o pincelzinho, tá? Normalmente pincel de verniz. Quando a gente vai em loja de produto de construção, a gente pega pincel de verniz
A gente higieniza com isso e a gente higieniza com isso que eu vou precisar do algodão, tá? Que é um palitinho de bambu, tem que ser de bambu. Eu entreguei para vocês isso aqui, que é um material que a gente compra em loja de produtos químicos. Era mais comum antigamente, tá? Mas ele é 100% celulose e chama mata-borrão. O nosso objeto em cima, tá? E a gente faz a higienização em cima, tá? E se eu for fazer uma higienização química com uma solução aquosa, em alguns momentos a gente precisa, a tua estampa a gente vai fazer ela com uma solução aquosa. Com o mata-borrão, tu não umedece exageradamente. O exame organolétrico ele é feito pelos sentidos, principalmente pela visão. O equipamento mais comum é a lupa ou esse aqui que eu estava olhando ali, a estampa, que chama conta-fio. Que isso aqui os antigos usavam muito na alfaiataria, tá? Porque ele é conta-fio, porque ele tem esse quadradinho aqui, que tem os milímetros, ele é 1 centímetro e ele tem os milímetros. No tecido a gente olha aqui e a gente enxerga como é que está a trama e a urdidura e quantos fios tem por centímetro quadrado, tá? Mas ele serve para fotografia, serve para outras coisas porque ele tem uma lupa bem boa e ele é extremamente baratinho. E aí a gente permanece no seco e depois a gente vai para higienizações e colocações pontuais. Aonde tem fungo, aonde tem mancha, eu vou com o SWAB, com as soluções indicadas e eu vou matar o bichinho lá que está precisando ser morto. Às vezes, na maioria das vezes, não, só o fato da gente retirar o esporo do fungo, tu não tem mais fungo. Ele não está mais nem mais ativo, ele não está mais lá. E tu não precisa fazer mais nada, é só limpar mecanicamente. Quando ela já está com essa característica aqui, que tem o ressecamento ao redor, tá? E ela forma esse como se fosse um halo, e mais no centro fica claro, isso significa que meu papel está ácido, tá? Então, o amarelecimento do papel é a acidificação do papel. Prof, o adesivo não sai a seco. Eu vou com o bisturi e ele arranca. Ele está muito aderido, não está funcionando. O que eu faço? Álcool etílico em cima da fita, tá? Melhor ainda, álcool em gel. Bom, então estamos aqui para a nossa última oficina do projeto, hoje com a presença do professor Fernando Poser, que é graduado em Educação Artística pela UX, também é graduado em Conservação e Restauro pela FTSG, é especialista em Arte Sacra pela Faculdade Dom Luciano Mendes, que fica em Minas Gerais, em Mariana. Ele atua como conservador e restaurador em várias cidades aqui do Rio Grande do Sul, também em outros estados, né? Já fez trabalhos em outros estados do Brasil.
Ele também tem algumas formações complementares, né, em conservação de papel, de arte, de materiais arqueológicos, né, que também é de grande valor para as instituições que têm vários acervos diferentes, né, guardam diferentes acervos e cada um tem um tipo específico, né, de conhecimento que é preciso para poder fazer a higienização, conservação. Então o Fernando tem essa formação em vários tipos de material, também formação complementar em química, voltado, né, para análise de obras e conservação. Também tem formação complementar em elaboração de projetos de intervenção em bens culturais, que é bem importante para as instituições que trabalham com isso, né? Ou seja, escrever projetos que possam captar recursos e, enfim, na área de intervenção em bens culturais e acondicionamento de acervos. Então, por isso que eu convidei o Fernando para participar aqui do projeto, para ministrar a oficina no dia de hoje. Então, vou já te passando a palavra, fica bem à vontade e seja bem-vindo ao nosso projeto. Obrigado, Cris. Obrigado a todos pela presença. Uma honra estar aqui. Nossa, agora, Cris, falando tudo isso, minha trajetória passou um filme assim na cabeça, né? Mas eu vou tentar trazer assim algo básico, assim, noções básicas, tá? Porque em função do tempo, né? A gente tem pouco tempo para a gente, digamos, assimilar tanta informação, né? E o restauro, a conservação no caso, né? O que a gente vai fazer hoje, higienização, essa parte também ela requer tempo, estudo, conhecimento. Então é bem isso, né? É mostrar o básico para vocês, né? Equipamentos básicos, materiais básicos, né? Procedimentos básicos. Mas uma coisa assim, essencial, né? A gente priorizar os conceitos básicos: reversibilidade, mínima intervenção e distinguibilidade ou destacabilidade, né? Assim, a pessoa tem que saber que aquilo lá é uma parte nova, né? Tem que usar materiais que possam ser removidos futuramente, são reversíveis. E a mínima intervenção, intervir só onde realmente precisa, sabe? Ou caso tenha que fazer uma intervenção um pouco maior, você tem que proteger a pintura, no caso, né? A pintura, a gente fala mais de pintura original, mas eu já fui corrigido por uma amiga minha que o termo certo seria a pintura primitiva. Tem várias situações de restauros, repinturas, que as pessoas elas vão por gosto próprio, assim, eu acho mais bonita na senhora com um manto, cor, sei lá, né? Pintar de vermelho, né? Pintar outra cor. Mas tu não pode fazer isso. Então, se tu mexer nisso, tu vai desconfigurar, tu vai deturpar, digamos assim, a imagem a iconografia, né? Daquela imagem. A primeira parte é essa, fazer a higienização mecânica. Aí depois sim, você pode entrar com a parte química, mas com muito cuidado. Cada caso é um caso, né? A gente não pode ficar utilizando qualquer coisa sobre qualquer suporte, né? Então, e daí entra aquela parte de testes. Começa sempre pelo básico, água, né? Um testezinho com água, H2O, água deionizada de preferência. Né? Depois pode entrar com álcool, mas aí o álcool, em vez de... O de cozinha até dá, mas a gente utiliza no restauro o álcool etílico, o etanol, 96%, se compra em química às vezes. Pode usar o chileno, que é o xilol. Meu nome é Cristina, sou moradora aqui de Bento Gonçalves e venho participando das oficinas de higienização e restauro com a Cris já há algum tempo.
E nessa, especificamente, a experiência foi bem legal, porque a gente teve vários professores, então, que apresentaram diferentes técnicas e suas experiências nessa área e que nos proporcionaram aprofundar um pouco, né? No meu caso, eu tinha interesse a partir das possibilidades de conservação, cuidado, restauro, higienização com peças de acervo particular. Então aqui a gente teve a oportunidade de trazer essas peças em algumas oficinas ministradas por alguns dos professores, inclusive fazer a parte prática dessas peças. Então a gente inclusive está levando para casa essa experiência a partir de peças que a gente trabalhou durante as oficinas, além de ter tido acesso a materiais e a soluções e técnicas também que a gente vai poder aplicar futuramente. E eu tenho a intenção de futuramente também poder organizar talvez um ponto de cultura e me aprofundar nesse tema assim e buscar outras experiências e também objetos de família para poder restaurar futuramente. Então foi maravilhoso poder estar aqui. Foi muito importante participar desse projeto de oficina sobre patrimônio, porque a gente aprende, além de preservar esse patrimônio, a gente aprende técnicas que a gente pode utilizar no dia a dia, nos nossos acervos particulares, para preservar e de maneira correta, utilizando produtos, substâncias adequadas a cada tipo de material. E o importante das oficinas também, que além da parte teórica que a gente aprende, a gente pode colocar a mão na massa e poder, enfim, usar a parte prática, que é onde que a gente aprende mais como preservar. E o que se pode fazer para que esse objeto tenha uma vida mais longa. Meu nome é Matheus Igueiros, sou professor de História e quando surgiu a possibilidade do curso, eu fiquei muito interessado, né? Porque eu já trabalho com pesquisa, já trabalho dando aula, né? A história para mim já é algo comum, mas a prática da restauração ela é algo bem interessante, né? Ela é algo necessário também para a gente saber como acondicionar um pouco melhor os bens até dos próprios acervos que a gente tem em casa, né? E eu acho que a expectativa foi, com certeza foi atingida, né? Aprendemos muitas coisas ali, aulas assim, não só de história, mas também quase de química juntos. E a gente viu muito sobre a importância que a gente tem que dar para a preservação dos nossos documentos, né? Não só bens físicos, materiais tridimensionais, como também fotografias ou documentos escritos, né? Às vezes até registros de família, né? Que estão perdidos, jogados em algum canto em casa, e a gente precisa dar uma olhada um pouco mais profunda, né? Outra coisa que a gente comentou no curso muito foi a questão de como os acervos nos museus eles precisam ter também um pouco mais de acessibilidade, né? A gente tem que prestar atenção que a sociedade ela é bem diversa, né? Então nem todos têm as mesmas condições e a gente precisa olhar para eles com um pouco de empatia, né? Precisa saber que eu acredito que isso tem que chegar a todo mundo, não só a nós, né? E sem falar disso também a questão de a gente conhecer mais gente, né? Conhecer, ter colegas aqui de diversas áreas, onde a gente começa a trocar relações, aprender coisas novas, né? Porque o curso todo, a oficina toda não foi só de exposição, né? Foi de diálogo. Então, assim, em todo momento, em cada aula, surgiu alguém para dar uma ideia nova ou trazer alguma coisa de fora que se conhecia e tudo isso foi agregando valor cada vez maior à nossa ideia. Então, assim, tenho certeza que se essa oficina continuar acontecendo ou outras vindo após ela, cada um vai ter sua diferença, né? Porque cada um vai trazer seu próprio embargo cultural, vai trazer suas próprias ideias que vai acabar dividindo ou espalhando com o pessoal, né? Então, também, essa foi outra parte muito interessante, né? E todo foi de grande valor para nós, essa oficina, né? Foi um projeto muito incrível, espero que ele continue acontecendo, espero que ele tenha um segmento e continue forte, porque para nós isso, culturalmente falando, é muito importante. Então, esse documentário teve o objetivo de registrar alguns trechos das 50 horas de oficinas que nós tivemos aqui no Museu do Imigrante. Foram 5 sábados, o dia inteiro,
com diversos professores que participaram, deixaram sua contribuição aqui para o projeto. E a ideia é que ele circule entre instituições de memória, arquivos históricos ou entre acervos privados ou públicos que tenham interesse em preservar os seus patrimônios, seus bens culturais, seus acervos documentais, fotográficos, artísticos, enfim. Então, o nosso objetivo foi produzir esse material para que sirva como uma espécie de motivação, né? Algo assim que as pessoas possam assistir, ficar com vontade de saber mais sobre a preservação, a conservação e a restauração de bens culturais. Então, a nossa última atividade aqui do projeto vai ser uma exposição com audiodescrição de imagens e a produção de um catálogo que vai ser voltado para a apresentação de todas as peças que foram trabalhadas nas oficinas, seja de higienização de suporte bidimensional ou tridimensional. Esse catálogo também vai ter os links para acessar as audiodescrições que estiverem no percurso expositivo. Então, com tudo isso, a nossa ideia foi oportunizar um momento de reflexão e formação em relação à preservação dos bens culturais.